bom dia, vamos de novas atualizações de Os Miseráveis. Como eu estava comentando com vocês, no último vídeo, uma, das filhas, a mais velha lá dos de Andrade, que são os vizinhos de Marius, chegou, pra pedir ele dinheiro, explicando, toda a situação deles, que eles passavam fome, enfim. E ele descobre, que era uma forma que eles usavam, assim, para poder extorquir mesmo as pessoas, para não precisarem trabalhar e conseguir sobreviver à custa de doações das pessoas generosas da sociedade. E aí a gente começa realmente a leitura com essa conversa dos dois, ela explicando, que ela tiveram uma infância um pouco diferente, que ela sabia ler, que ela sabia escrever, só que agora, eles estavam ali na miséria. E aí Marius começa realmente a ter aquele confronto mental, sabe, de que talvez ele não fosse uma pessoa tão boa, porque como ele não conseguia enxergar a miséria, sabe, dos vizinhos, só tinha uma parede que dividia eles e ele não conseguia enxergar essa vulnerabilidade deles, Então Marius, vasculha os bolsos, tira ali algumas moedas e dá pra ela, e ela vai embora toda feliz, falando, nossa, agora a gente vai ter comida, enfim. E aí ele também devolve pra ela, aquele papel pardo, com as cartas, e ela fica muito feliz também, porque ela achou que tinha perdido e nunca mais ia achar. E aí ela se lembra, que uma dessas cartas era pra um senhor, que ia à missa e que era muito rico e que já estava na hora da missa e ela precisava ir pra tentar entregar essa carta pra esse moço. E aí, quando ela sai, Marius, naqueles questionamentos mentais dele, ele observa que entre o quarto dele e a casa dos de Andrade havia uma fresta, sabe, na parede, onde ele conseguia ver a casa deles. Então ele consegue subir, na cômoda e ver lá o ambiente, a casa era muito suja, muito bagunçada, realmente um ambiente bem simples, assim. E até então estavam, o pai e a mãe e uma das filhas, o pai estava escrevendo cartas, ele até cogitou, que seriam aquelas que eram mandadas para as pessoas, para conseguir dinheiro, enfim, doações. E aí a filha mais velha chega toda eufórica, falando dele vem, e ali no meio da conversa a gente descobre que é esse senhor rico, da missa. Ela fala que conseguiu entregar a carta para ele e que ele estava vindo visitá-los. E aí, esse senhor de Andrade, bobo nem nada, ele quebra uma das janelas para parecer que eles estavam passando frio, porque era inverno. Ele joga água na lareira para poder apagar, um restinho de fogo que ainda tinha. Tinha uma cadeira de palha que ele quebra ela para parecer que realmente eles estavam numa situação de miséria pior, do que eles já estavam. E aí, passado um momento, chega esse senhor e a sua filha. E quando eles abrem a porta, Marius entra em choque. Era ela. Era a menina do parque, era a menina que ele estava completamente apaixonado. E cá pra nós, na minha humilde opinião, é sim Cosette Jean Valjean. Gente, eu estou assim, bem assustada, porque pra mim, se Jondrette é os Thénardier e eles reconhecem Javert e Cosette, meu Deus, que loucura. E o Jondrette, começa com aquela ladainha de sempre, falando sobre a situação crítica que eles viviam, e aí inclui na conversa, de que eles serão despejados no dia seguinte se eles não pagarem uma dívida aí de 60 francos. Como tudo, gente, que envolve os Thénardier, pra mim é eles, a história não deixa assim explícito, mas é bem óbvio na minha opinião. E eles sempre querem dinheiro, o senhor até levou roupas pra eles, mas eles sempre querem dinheiro. Enfim, gente, então a gente tá aí nessa conversa entre eles aqui nesse quarto e eu trago mais informações e atualizações pra vocês no segundo sprint. Boa noite, vocês não têm ideia do que aconteceu nesse sprint. Como eu estava conversando com vocês mais cedo, o Marius conseguiu, ver um pouquinho ali sobre a conversa que estava tendo, entre esse senhor, e a filha dele com o Jondrette. E aí, quando eles saem da casa, como, eu havia imaginado, o senhor Jondrette, que nada mais é que realmente, os Thénardier, reconheceu o senhor. Ele sabe que é Jean Valjean e Cosette. Até então, nem a sua própria mulher
tinha reconhecido eles, mas ele disse que pode passar o tempo que for, que ele jamais ia esquecer o semblante dele, e que consequentemente a menina que estava com ele era Cosette, né? Só que essas informações estavam sendo cochichadas, sabe? Então Marius só via que eles realmente conheciam, mas não conseguiu escutar os nomes. Só que aí, meus amigos, a mulher simplesmente surta, porque ela começa a questionar, tipo, como assim as minhas filhas não têm nada para vestir e aquela indigente agora veste roupas de veludo, ela está toda linda, mas a criança era feia, como ela ficou bonita. Enfim, ela ficou realmente assim, transtornada de Cosette ter, né, finalmente se dado bem na vida e eles simplesmente estarem colhendo todo o mal, né, que eles fizeram. Só que vocês se lembram, né, que eu comentei com vocês que eu vou falar os nomes, gente, antigos, pra gente não confundir um pouco essa história com os nomes atuais. Vocês lembram, né, que o senhor Thénardier, né, tinha predito pro Jean Valjean mais cedo uma quantia, né, de 60 francos para poder conseguir pagar, né, a dívida dele e tal. Só que ele não tinha esse dinheiro ali e ele prometeu que voltaria às 6 da tarde para trazer o valor. Porque, né, como ele tinha mentido, que no dia seguinte eles seriam despejados, ele precisava daquele dinheiro naquele mesmo dia. E é claro que o senhor Thénardier não ia deixar passar isso, né? O que ele fez, gente? Ele está agora bolando um plano para poder fazer uma emboscada e pegar Jean Valjean e poder, né, extorquir dele o máximo de dinheiro possível. E aí ele bola um plano, ele conversa com a mulher para que as filhas dele, né, fiquem ali de vigias. Ele começa a conversar com alguns bandidos, sabe, da vizinhança para poder ajudar ele, né, nessa emboscada. Só que Marius está escutando tudo ali, pela frestinha das paredes, né, e ele fica desesperado, porque se o pai da amada dele corria perigo, consequentemente a sua amada também corria. Então ele se aproveita, né, que o seu Thénardier precisa sair de casa para resolver algumas coisas aí desse plano, e ele sai logo em seguida e vai até uma delegacia para poder, né, denunciar este plano. E aí vocês adivinham para quem ele foi contar? Sim, galera, Javert. E aí, quando o Marius fala, né, que essa emboscada é na casa 5052, que é, né, um número que eles dão ali para aquele casarão, ele já fica, tipo assim, bem desconfiado, principalmente, né, que foi o último lugar onde ele viu Jean Valjean. E aí ele pede para que Marius retorne para casa sem ser visto e dá para ele 2 pistolas e pede para que ele continue ali, sabe, observando ali pela parede, e quando realmente desse cabo, né, realmente a emboscada, realmente no ato ali, era para ele dar um tiro para cima, que seria uma forma de avisar para ele que estava realmente acontecendo, que ele invadiria a casa. E então foi isso, confesso que eu estou realmente muito ansiosa pra ler amanhã, pra ver como vai ser aí esse episódio, essa emboscada, esse reencontro, né, desses personagens. Meu Deus, vai ser uma loucura! E vamos, né, ao nosso paginômetro. Eu iniciei o dia na página 779 e consegui ler até a 818. Gente, foram muitas páginas, porque teve muito diálogo, então a história flui, nossa, lindamente, e que amanhã também seja assim. Eu também vou deixar aqui pra vocês o nosso progresso pelo Scooby em porcentagem, né, que é muito bom. Inclusive, finalmente passamos dos 50%. Então foi isso, espero muito que vocês estejam gostando. Principalmente, gente, eu acho que esse foi um dos melhores, confesso, um dos melhores diários de leituras até agora. Eu gosto de ação e tá acontecendo muitas coisas. É isso, nos vemos amanhã. Beijinhos!